Acredito que a pessoa que sabe ler, mas não lê, ela não tem nenhuma vantagem sobre a pessoa que não sabe ler. Se você olhar as pessoas mais ricas do mundo, a esmagadora maioria delas são leitoras vorazes. Warren Buffett, por exemplo, ele lê cerca de 500 páginas por dia, principalmente sobre investimentos e negócios. Ao menos é o que ele lia até pouco tempo atrás, porque ele sempre disse isso. O Bill Gates, ele lê cerca de 50 livros por ano. Todo ano tem lá a listinha recomendada de livro do Bill Gates. Ele leu diversos livros durante a infância dele. O Mark Zuckerberg lê um livro a cada 2 semanas. Enfim, foi por isso que eu decidi separar aqui 25 livros que você precisa ler em 2025 e que vão te fazer ganhar mais dinheiro, com toda certeza. Mas antes de começar aqui, clica no botão de like e se inscreva no canal. O primeiro livro da nossa lista é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Sabe aquela história de se você é um bom vendedor, me venda essa caneta, que tem lá no filme do Lobo de Wall Street? Se você terminar esse livro sem saber vender uma caneta para qualquer um, você leu errado. Simplesmente porque nesse livro ele explica o segredo por trás da Apple, dos irmãos Wright, do Martin Luther King, e pode parecer que essas pessoas elas não têm nada a ver, mas elas têm muito e muito a ver. E para saber como essas pessoas se relacionam, você vai precisar também ler o livro. Mas só para te dar um spoiler, o livro basicamente diz que negócios que começam pelo porquê criam um senso de lealdade. Os seus clientes eles não compram apenas o que você vende, mas eles acabam se tornando defensores da sua causa. Ou seja, vamos pensar no caso da Coca-Cola. A Coca-Cola não vende refrigerante, ela vende felicidade. O Rolex não é um relógio, ele é um status. A Finclass não vende apenas educação financeira, ela vende enriquecimento. Então é um livro bem simples que me ajudou muito nos negócios, porque mudou minha forma de pensar em como vender e pode te ajudar muito também. Então eu nunca esqueço quando eu li pela primeira vez esse livro, ele começou a me fazer questionar sobre muito do que eu fazia. E eu até comecei a incluir nas minhas palestras um grande significado que tem dentro do livro e me ajudou a formar a cultura do Grupo Primo também. Então é muito importante. Aliás, você já leu esse livro? Me deixa aqui nos comentários se você já leu. E se não leu, leia, hein? Segundo, Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Sabe aquela ideia de que dinheiro não traz felicidade ou que só os ricos ficam mais ricos? Depois desse livro, essas frases nunca mais vão soar iguais. O autor, que é o T. Harv, ele pega essas crenças antigas sobre dinheiro e ele dá uma coalhadinha nelas. Ele fala sobre como a sua mentalidade pode ser o maior inimigo do seu bolso. Porque pensa assim, se você acha que não dá pra ficar rico, se você acha que todo rico é ruim, se você acha que todo esforço é em vão, é óbvio que você não vai chegar nesse patamar financeiro. Você já estabeleceu na sua cabeça que você não vai. Você já estabeleceu que é impossível. E para solucionar isso, ele vai apresentar o que ele chama de arquivos de riqueza, que basicamente reprogramam a forma como você pensa sobre grana. E assim, ele desmistifica total aquela ideia de que ser rico é coisa de gente má ou só para uma meia dúzia. No livro, ele vai mostrar que qualquer um pode prosperar, desde que tenha a cabeça no lugar e objetivos claros. E para você ter uma ideia, alguns dos melhores insights, eles são muito parecidos com isso que eu vou te falar. Por exemplo, a riqueza ela começa na mente. Antes de enriquecer, você precisa abandonar as crenças negativas e criar hábitos financeiros que te levem para frente. Quem não entende o valor do dinheiro nunca vai ter o suficiente. O dinheiro não é o fim, é só a ferramenta para você chegar onde quer. Então é aquele tipo de leitura que muda a sua visão sobre o que significa ser bem-sucedido. Ele é fácil de ler, ele é cheio de insights que valem ouro. Então eu recomendo muito, em especial para quem está começando, né? Então ele tem uma lógica quase que matemática que você mexe essa engrenagem, aí ela vai impactar nessa, que impacta nessa e impacta no resultado. É tipo quando você está resfriado, toma um remédio, se cura do resfriado e você fica resfriado de novo, só que você descobre que o problema não está em você tomar ou não remédio, está em um hábito anterior. Então o livro ele vai criar essa lógica para você. Tá? O terceiro livro é o Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Você já reparou que tem empresas que não só sobrevivem, mas elas dominam o mercado, enquanto outras ficam pelo caminho? Esse livro explica o porquê. Eu gravei um podcast uma vez, inclusive, com o Perini sobre, baita livro. E o Jim Collins ele analisou várias empresas que deram um show de desempenho e se tornaram líderes nos segmentos delas. Ele descobriu que o segredo não é sorte, mas é a disciplina. É a liderança de verdade e algo chamado de Hedgehog Concept, né, que seria o conceito do porco-espinho. Então é basicamente a intersecção entre o que você ama fazer, no que é incrivelmente bom e o que pode gerar lucro. Para você já pegar essa vibe, digamos assim, tem alguns principais aprendizados. As empresas elas criam um círculo virtuoso, cada decisão que elas tomam reforça o propósito delas e aumenta a vantagem competitiva.
Então não é sobre você fazer 1000 coisas, é sobre você fazer poucas coisas absurdamente bem. Para você focar no que realmente transforma o bom no excelente. E se você está querendo levar o seu negócio ou a sua carreira para um outro nível, esse livro ele é obrigatório. Ele é direto, ele é prático, ele vai mudar a sua forma de pensar sobre sucesso empresarial, então eu acho muito legal. Aí você tem o Antifrágil do Nassim Taleb. Então, baita livro, já falei várias vezes sobre ele. Imagina que um copo cai no chão. Um copo que quebra é um copo frágil, um copo que não quebra é resiliente e um copo que fica ainda mais forte com a queda, ele é antifrágil. Com esse livro, você vai aprender o significado da antifragilidade para você aplicar na sua vida, nos seus negócios, nos seus projetos e na sua carteira de investimentos. É um livro denso, ele é pesado, mas para quem está preparado para se desafiar e pensar diferente, ele é uma boa escolha. Então, se está naquele momento que você precisa sair da zona de conforto, está com vários problemas e não sabe como resolver, esse livro ele pode te ajudar. Ele vai te ajudar a crescer e também vai te ajudar a se preparar para o inesperado. Então, vale demais a leitura. O quinto livro é um livro complexo. É um livro do Ray Dalio, chamado The Changing World Order. Então, imagina, Selic é 12,25%. Parece que a inflação só piora, a educação piora, o sistema de saúde piora. Esse livro ele te ajuda a entender duas coisas. Primeiro, porque a situação está assim. Então, no geral, porque as crises acontecem, né? E como resolver isso? Como países desenvolvidos eles se tornaram desenvolvidos. Então, ele acaba sendo um livro sobre como os impérios crescem e decaem. E mais ainda, se ele não parece muito interessante ainda para você, o Ray Dalio ele vai te ajudar a entender o passado, para você poder aplicar no presente e entender o futuro. E ele vai te ensinar como cuidar do seu patrimônio durante esses ciclos, né? Ele vai pegar o que subiu, o que caiu, para você poder se inspirar. Ele vai te pegar na mão e vai te ensinar a cuidar do seu patrimônio, mesmo durante as crises. E olha, no Brasil, eu ia falar, a gente está passando por uma crise, mas é meio que não tem novidade. Tá sempre uma crise aqui no Brasil, né? Então é sensacional esse livro, eu gosto muito do Ray Dalio, já entrevistei ele aqui no canal. Vou deixar o card para quem quiser assistir a entrevista, então vale a pena ler. Sexto livro é também mais um do Taleb, é A Lógica do Cisne Negro. Você já ouviu falar do cisne negro? Então, por muito tempo, todo mundo achava que só existiam cisnes brancos até alguém encontrar um preto. Essa é uma metáfora do Taleb para falar sobre o inesperado. Eventos raros que pegam todo mundo de surpresa, mas tem um impacto gigante. Quer um exemplo recente? A crise de 2020. Quem diria que o mundo inteiro iria parar daquele jeito? Exatamente, isso aqui é um cisne negro. O livro te ajuda a entender duas coisas. Primeiro, como esses eventos acontecem e por que não dá para prever tudo, e como se proteger e ao mesmo tempo aproveitar as oportunidades que o caos costuma trazer. Ele é outro livro do Taleb na lista que é denso, os livros dele costumam ser densos, mas ele serve para te arrancar da zona de conforto. Então, é muito boa essa leitura. Sétimo, é um livro que pouca gente conhece, chamado O Efeito Composto, do Darren Hardy. Então, você já parou para pensar como pequenas escolhas do dia a dia podem mudar tudo na sua vida? Tipo aquele café que você decide tomar ou não, aquela caminhada que você faz ou não pela manhã. É disso que o Darren Hardy fala nesse livro, como o que parece pequeno, quando feito consistentemente, vira algo gigantesco. Esse livro me fez pensar na minha própria trajetória de emagrecimento. Antes eu pensava que eu tinha que fazer tudo de uma vez, então eu tinha que ser um baita atleta, treinar 7 vezes por semana com muita intensidade, comer perfeitamente bem, sem deslizar nunca. Isso nunca deu certo para mim. Eu me frustrava porque eu falhava, eu desistia, sem entender a minha curva de aprendizado e a curva de criação de um hábito. E eu só tive resultado diferente quando eu mudei minha forma de pensar. O segredo ele não está na intensidade, ele está na consistência. Então não é correr uma maratona de uma vez, é correr um pouquinho todo dia. No começo, nada parece mudar, mas com o tempo o efeito composto faz a mágica acontecer. Por exemplo, hoje todo dia que eu acordo eu faço 30 flexões, 30 abdominais, chego no escritório e faço quase 10 barras. Se eu fizer isso aqui todo dia, só de flexão e abdominal são 10 mil por ano, isso aqui muda a minha vida. Então esse livro aqui, ele é para quem está cansado de promessas de atalhos e quer construir algo sólido, seja nos negócios, nos relacionamentos ou até na vida pessoal. É uma leitura rápida, mas com impacto para a vida toda, eu recomendo pra caramba. Oitavo livro é um clássico, O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Isso aqui eu nem sei o que dizer. Ele é um livro que todo mundo, antes de começar a investir, mesmo que seja para colocar R$100 na caixinha do Nubank, deveria ler. Pensa que um dos maiores investidores da história tirou um tempo para escrever toda a trajetória de anos dele em um livro, com tudo que ele achou interessante ter aprendido. Então você pode comprar os conhecimentos de uma vida inteira atuando no mercado financeiro por uns R$60, ou até bem menos se você comprar usado. Isso daqui vale muito a pena. Nesse livro tem vários insights que você já ouviu alguém falando com certeza, mas ele explica bem a fundo cada racional. Num deles, ele diz que se você não está disposto a possuir uma ação por 10 anos, nem adianta você possuí-la por 10 minutos. Então você sempre tem que investir pensando no longo prazo. Num outro insight, ele fala que o mercado é movido por emoções no curto prazo, mas
mas racionalmente no longo prazo. Então, o investidor inteligente, ele sabe aproveitar as oportunidades sem ser influenciado por essas oscilações emocionais. Enfim, esse aqui não dá para deixar de ler, então eu tô te obrigando a ler esse daqui. O nono é um dos meus livros favoritos do mercado. Ele chama The Little Book That Beats the Market, do Joel Greenblatt. Então, imagina, você quer bater o mercado sempre? Esse livro mostra que só fazer uma matemática básica você conseguiria, pelo menos hipoteticamente. Não é complexo, não é difícil, é um livro curto e esse livro vai desmistificar aquela ideia de que só investidores profissionais conseguem se dar bem. A fórmula mágica dele é muito simples. Você vai procurar empresas com ROI alto, quanto maior o retorno sobre o capital investido, melhor. Ele garante que negócios com ROI acima de 25% geralmente superam o mercado no longo prazo. E é claro, o básico que todo investidor deveria saber: comprar barato e vender caro. Então, o Greenblatt, ele explica como usar o lucro operacional em relação ao preço das ações para identificar boas oportunidades. Se você está começando ou quer uma estratégia prática e direta para investir, para refletir, para aprimorar a sua, esse livro é perfeito. Ele é pequenininho, fácil de entender e tem ensinamentos que podem transformar a forma como você encara o mercado de ações. Recomendo também. 10º livro é Ações Comuns, Lucros Extraordinários, do Philip Fisher. Esse é o livro para quem quer ir além dos números e entender o que faz uma empresa ser realmente extraordinária. O Philip Fisher, ele mostra que investir não é só sobre gráficos e balanços, mas sobre entender o coração do negócio. É aquela coisa que eu faço quando eu visito a empresa no Empresa da Bolsa, eu falo com os líderes, eu vejo como o negócio funciona. O Fisher, ele também acredita que as melhores informações não estão nos relatórios, mas nas conversas. Então, falar com os clientes, com os fornecedores e até colaboradores pode dar insights que ninguém mais tem. Esse livro, ele é um guia para quem quer fazer escolhas inteligentes e entender o que diferencia uma boa empresa de uma excepcional. Esse daqui é um livro que é uma leitura excepcional, essencial para quem leva investimentos a sério. Então eu também recomendo. O 11º livro é o Do Mil ao Milhão, com o Thiago Nigro, que sou eu. No meu livro, Do Meu Milhão, eu te ensino sobre os 3 pilares para atingir a independência financeira. Então, eu falo sobre gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Esses 3 pilares são extremamente importantes. Porém, a ordem em qual pilar você foca em construir primeiro importa e muito. Esse ano, talvez eu relance o meu livro Do Meu Milhão com os pilares atualizados, com alguns pequenos ajustes que a minha filosofia de investimentos passou desde que foi lançado. Então, fique atentos. Agora, alguns dos insights mais importantes do livro são que você não deve cortar o cafezinho. Se você resumir a sua vida a corte, além de pobre, você vai acabar infeliz. Para você ir de fato do 1000 ao milhão, um dos pilares mais importantes é o gastar bem. Gastar bem, além do mais fácil de resolver, ele é o que vai te trazer maior impacto nos outros pilares. Inclusive, você pode tentar organizar toda a sua vida financeira por conta própria, ou seja, baixar planilhas de controle de gastos, fazer um diagnóstico para achar os furos no seu orçamento, traçar um plano factível para conseguir chegar nos seus objetivos, ou então você pode contar com a ajuda de um planejador financeiro. Tá? O planejador financeiro, ele é como se fosse um personal trainer, só que em finanças. Então ele vai pegar na sua mão, vai te levar de fato do 1000 ao milhão. Primeiro ele vai fazer um diagnóstico para entender melhor a sua situação e os seus objetivos, e aí depois, juntos em várias reuniões durante o ano, vocês vão elaborar planos e metas para conseguir alcançar esses objetivos, além de um acompanhamento individual e personalizado, tá? Então vou deixar um link aqui na descrição para você que quer um planejador financeiro na sua vida para resolver todos os seus problemas. 12º são os Axiomas de Zurique. É um baita livro do Max Gunther, clássico também. Então esqueça tudo que você já ouviu sobre jogar pelo seguro nos investimentos. Esse livro é um choque de realidade, mas de um tipo bom. O Max Gunther, ele vai apresentar reflexões que vão contra o que muita gente ensina, como por exemplo, evitar a diversificação excessiva ou nunca tentar salvar um mau investimento fazendo preço médio. Qual que é o segredo aqui? Manter a mente aberta. As ideias dele podem parecer contra-intuitivas, mas ajudam a blindar a sua cabeça dos vieses comuns do mercado. Algumas sacadas que marcam são: seja móvel e flexível, nada de apego nos seus investimentos, então esteja pronto para mudar a estratégia quando o mercado pedir, aceite riscos. A segurança total, ela é um grande mito. Então você deve investir de uma forma calculada, focando nas recompensas e não no medo de perder. Esse daqui é um livro para quem quer pensar fora da caixa e encarar os investimentos com uma visão mais ousada e prática. Então é uma leitura provocadora, cheia de insights que valem ouro, eu recomendo pra caramba. Agora eu vou acelerar um pouquinho aqui, tá? O 14 é o Narrative and Numbers, do Aswat Damodaran. Eu lembro que quando eu entrevistei ele lá em talvez 17 ou 2018, ele me deu esse livro assinado. Então você já se perguntou como as empresas que nunca deram lucro podem valer bilhões? Ele explica exatamente isso. O segredo está na história que essas empresas contam. O 15, livraço também, A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Pô, já gravei com ele em Miami, ele já gravou Finclass pra gente. E nesse livro, que é um dos melhores de todos, ele fala sobre como controlar as emoções e evitar os vieses que fazem
você tomar decisões ruins. É quase que um manual para ganhar dinheiro usando mais autocontrole do que formas complexas. Aí tem um livro que tá virando um livro polêmico, olha só, era o melhor livro de educação financeira e agora tá virando um livro polêmico. Nos Estados Unidos o pessoal tá discutindo pra caramba sobre alguns conceitos dele, que é o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Ele conta que ele tinha 2 pais nesse livro, um era o pai rico, que investia e tinha negócios, e aí tinha o pai pobre, que tinha um trabalho, vendia a hora e comprava mais passivos do que ativos. Talvez a mensagem você já conheça, mas tem que ler esse livro. O 17 é o jeito Warren Buffett de investir, do Robert Hagstrom. Todo mundo fala dos bilhões que o Buffett acumulou, mas poucos se perguntam qual foi o sucesso que levou ele até lá. E esse livro vai mergulhar fundo nos investimentos do maior investidor de todos os tempos, explicando a lógica por trás de cada decisão. Aí 18 é o jeito Peter Lynch de investir, do Peter Lynch. Cara, eu gravei um podcast sobre ele talvez há 5 ou 6 anos atrás. Muito bom esse livro. Então olha só, você já pensou em usar o que você vê no dia a dia para descobrir as melhores empresas para investir antes mesmo dos analistas? É exatamente isso que o Lynch ensina nesse livro. Ele acredita que prestando atenção aos produtos e serviços ao seu redor, você pode identificar empresas com grande potencial de sucesso. O 19 é o Investidor de Bom Senso, do John Bogle, um livro que quando eu li também foi muito especial, porque ele é uma lenda do mercado. Para quem não conhece, ele é o fundador da Vanguard e ele criou os ETFs. Então imagina se você pudesse investir tudo numa tacada só e não ter que se preocupar, porque a diversificação é automática. Esse é o objetivo dos ETFs. Aí 20 é o Pense e Enriqueça, do Napoleon Hill, histórico também. Então imagina você ter um mapa que mostra exatamente como os grandes empresários líderes alcançaram sucesso aí sob a ótica mais mental. Esse é o legado do Pense e Enriqueça. Mais do que um livro sobre dinheiro, ele é uma forma para transformar ambições em realidade. Aí você tem o 21, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Uma vez eu quase comprei esse livro assinado, histórico, lá do passado, muito legal. E basicamente esqueça o autoritarismo. A gente está falando de liderança de verdade nesse livro, que é sobre inspirar e não impor. E esse livro, ele te dá um mapa para construir conexões profundas e se tornar alguém que as pessoas realmente querem seguir. Isso é muito importante para você crescer. O 22 é o Poder do Hábito, do Charles Duhigg. E a sua vida ela é basicamente um conjunto de hábitos, né, que são repetidos no piloto automático. Agora, o que aconteceria se a gente pudesse reprogramar esses hábitos? O Charles Duhigg ele vai te ensinar a hackear os seus próprios comportamentos para transformar o ordinário no extraordinário. A gente é um produto dos nossos hábitos. Aí vem o 23, que é a arte da guerra, do Sun Tzu. Existem estratégias que funcionam há mais de 2.500 anos. O Sun Tzu ele não fala só de batalhas, ele fala de como vencer no jogo da vida com inteligência e precisão. Você precisa ler esse livro. Os livros mais antigos, eles estão aqui por um motivo, eles se provaram no tempo. Tem que ler. O 24 é O Homem Mais Rico da Babilônia, do George S. Clason. E ele fala sobre fazer o dinheiro trabalhar por você. Ele te leva para a Babilônia antiga para ensinar lições de riqueza que são muito válidas hoje, e assim como eram no passado. Então são princípios. A primeira regra, e talvez a maior contribuição desse livro, seja o pague a si primeiro. E a segunda é deixe seu ouro crescer enquanto você dorme. As histórias são muito simples, mas o impacto ele é poderoso. Ele é perfeito para quem quer sair do básico e construir uma vida próspera. E 25, e aqui o grande livro da sabedoria, é o livro de Provérbios. A Bíblia como um todo, ela deixa muitos aprendizados, mas dentre todos os livros da Bíblia, um deles é o livro de Provérbios. Eu deixei esse por último porque ele é o mais importante de todos, na minha opinião. Então imagina você ler um guia do homem mais rico da história, que foi o rei Salomão, e te dizendo como fazer isso. Pô, isso aqui é sensacional. Esse é o livro dos Provérbios, que foi escrito pelo rei Salomão, e tudo bem, você pode não ser cristão, você pode não querer ler a Bíblia, você pode achar que religião é bobagem, mas esse livro em específico, ele não é sobre religião. Ele pode ser, mas ele não é apenas. Quando eu li o livro de Provérbios, eu fui motivado pelas dicas de enriquecimento. Eu era bem cético na época, empresário do mercado financeiro. Então, para mim, eu achava que esse livro era um pouco complicado de ler. Mas lendo, eu mudei completamente a minha vida e eu recomendo que você faça a mesma coisa, tá? Primos, é isso. Garanto que se vocês se comprometerem, pelo menos a ler 2 livros da lista esse ano, vocês vão sair com algum conhecimento valioso para aplicar na vida. E me conta nos comentários aqui se você já leu algum deles. Tamo junto, fui!